Aí, ó, músculo tem mais uma coisa, envoltórios, né? Ela deu isso pra vocês? Então, ó, qual que é aquele tecido, como é que chama aquele tecido que envolve cada fibra muscular, cada célulazinha, ó? Sendo que cada unidade dessa que a gente está vendo aqui é uma célula muscular. O núcleo aqui periférico. Como é que chama esse envoltório, ó, que está apontado pelas cabeças de célula? É o mais interno, que reveste cada célulazinha. É o mais fino e o mais interno. Todos esses são tecido conjuntivo, viu? É igual o pericônio lá na cartilagem, envolve a cartilagem. Aqui também tem conjuntivo envolvendo as células musculares. Então tá. Como é que chama? Endomísio. Esse prefixo endo aqui, ó, significa dentro. Então ele é o mais interno e o mais pequenininho. Que reveste cada célulazinha lá, ó. Beleza. Juntam um feixe de células musculares. Tem um tecido mais grosso um pouco, ó. Tecido conjuntivo mais grosso, que separa um feixe de células musculares, ó. Como é que ele chama? Vamos supor que aqui, ó. Estou imaginando. Mas tem lâmina que a gente vê direitinho. Esse mais grosso um pouquinho, que envolve um feixe de células musculares, é o perinísio. Está na periferia das células musculares. E o mais externo, o mais grosso, ó, que reveste o músculo inteiro, tipo o fêmur inteiro. Fêmur não. O bíceps inteiro, por fora, é o epinísio. Esse prefixo ep aqui é de fora, né? Mais externo. Então, ó, epimísio é o mais externo, que reveste o bíceps, por exemplo, inteiro. O perimísio reveste um feixe de células musculares. E o endomísio reveste cada célula. A célula muscular também é chamada de fibra muscular, porque é uma célula alongada. Por isso vocês resolveram chamar de fibra também. Fibra muscular ou célula muscular. Aí aqui mostrando os envoltórios também no desenho do livro. Ó. Esse mais fininho que reveste cada célulazinha, ó, endomísio. Esse um pouco mais grosso aqui, ó, que está revestindo um feixe, perimísio. E esse mais grossão que está revestindo o músculo inteiro por fora é o epimísio. Pode seguir? Então isso aqui são envoltórios. Na pergunta vai estar assim, identifique o envoltório. Identifique o envoltório. Identifique o envoltório. Certo? Aí coloca essa imagem aí, identifica o órgão. Medula. Né? O corte de medula aqui, ó, medula está no corte transversal. Como é que a gente sabe que é medula? Quando a gente faz o corte de medula, aparece um H, uma estrutura parecendo uma borboleta, um H, lá no meizão dela. E aqui, ó, a medula do tecido nervoso, a gente divide em duas regiões. Como é que é? Substância cinzenta e branca, né? Na medula, dentro da borboleta, dentro do H, qual que é? Substância branca ou cinzenta? Dentro do H é cinzenta. Fora do H, ó, tudo isso que a gente está vendo roxão aqui fora, ó, azulado, porque roxo está aqui, né? Esse azulado aqui fora é tudo substância branca. Né? E essa seta aqui azul está indicando o quê? Um gânglio nervoso. O que é um gânglio nervoso? Da medula sai aquele tanto de axônios, né? Axônios de neurônios. Quando sai aquele tanto de axônios, na saída da medula tem o gânglio, que é o quê? A junção de vários axônios juntos. Tá, vou mostrar para vocês. Vamos preocupar por enquanto com a medula. Substância cinzenta e substância branca. Pode seguir? Aí aqui o desenho do livro, facilitando, ó. Substância cinzenta. Agora a gente tem que diferenciar a cinzenta da branca. O que tem na cinzenta que não tem na branca? Né? Vamos lá. Olha o que tem na cinzenta. Ó. Pegou o quadradinho lá no meio do H e ampliou ele aqui. Na cinzenta a gente está vendo, tem corpos de neurônio. Por que a gente fala corpo de neurônio e não fala neurônio? Porque corpo, neurônio, ele não é uma célula aqui, ó, tem vários prolongamentos. O corpo de neurônio é aquela parte do neurônio que está o núcleo. Aqui, ó. Porque o axônio também é neurônio, faz parte do neurônio, mas a gente não está
substância cinzenta tem uma estrutura que não tem na branca. A única que tem na cinzenta e não tem na branca é o corpo de neurônio. Então, ó, a cinzenta tem a porção do neurônio onde está o núcleo. Então, na cinzenta tem corpo de neurônio e na branca tem tudo que tem na cinzenta menos o corpo de neurônio. O que é o tudo? Vamos lá. Beleza. Tirando o corpo de neurônio que a gente está vendo na cinzenta, tem as outras células que está aparecendo só o núcleo delas aqui, ó. Como é que chama aquelas células do tecido nervoso que não são a célula principal, que não é o neurônio? Aquelas células que dão suporte aos neurônios. Células da glia, da neuróglia, né? São aquelas outras células todas. Uma nutre os neurônios, a outra forma bainha de Merino, né? Micróglia, astrócito, oligodendrócito, células Schwann. É aquela turma toda lá. Tirando a célula principal, que é o neurônio, o resto chama células da neuróglia. Então tá. Na substância cinzenta, além de ter corpos de neurônio, tem várias células da neuróglia. Ó. Esses pontinhos pretos que a gente está vendo aqui, ó, célula da neuróglia. E esses riscos que a gente está vendo aqui, ó, estão de risco, são prolongamentos de neurônios. Ou dendrito ou axônio, não sei. Então, na cinzenta a gente vê corpo de neurônio, células da neuróglia e prolongamentos de neurônios. Na branca, tem que ter o que então? Já que eu falei com vocês que na branca tem tudo que tem na cinzenta menos o corpo de neurônio. Então na branca, ó, essa imagem está ruim para ver, mas a gente vê na branca, o que predomina na branca é isso aqui, ó. Quem está bem de perto vai ver. É uma bolinha preta com um buraco branco em volta, que é o axônio, com a bainha de mielina em volta. Esse brancão que está em torno do axônio é a bainha de mielina. Serve de isolante elétrico, né? Que é o prolongamento de uma célula que vai enrolando ali e funciona como um isolante elétrico, tipo um fio, né? O cobre lá dentro e o plástico em volta. Então, ó, na substância branca, a gente vê isso aqui. Axônio com bainha de mielina é prolongamento de neurônio, não é? Igual a gente viu que existe lá. Não dá. Aqui a gente vê tudo isso, ó, prolongamento de neurônios, células da neuróglia, só não vê corpo de neurônio. É a parte do neurônio que tem o núcleo. Certo? Então, o macete para a gente diferenciar na histologia a cinzenta da branca é que na cinzenta tem corpo de neurônio e na branca não. Pronto? Agora vamos ver isso aqui na foto de verdade. Aqui, ó. Identifique a região, ó, compreendida pela chave. E depois essa aqui, ó. Então, tem duas regiões diferentes, né? Qual que é essa região? Não, a primeira pergunta vai ser o tecido. Identifique o tecido. Como é que você sabe que é nervoso? Eu não mostrei a medula, né? A característica que a gente identifica o tecido como nervoso, a gente tem que ver o neurônio para falar que é tecido nervoso, certo? Qual que é a característica do neurônio que ele é diferente de todas as outras células que a gente viu até agora? Olha aqui, ó. O núcleo dela está aqui. E o citoplasma está aqui em volta, ó. Peguei um neurôniozinho só aqui, ó, um bloco de neurônio. O nucleolo está ali no meio. Vocês estão vendo que o citoplasma está mais corado do que o núcleo? Todas as células que a gente viu até agora é o contrário, né? O citoplasma sempre fica rosa, clarinho, e o núcleo bem roxão. No neurônio não, o neurônio inverte tudo. O neurônio aparece um tanto de grãos, ó, que colam bem roxo no citoplasma. A Vânia falou isso para vocês? Corpúsculo de Nils. Então, se a gente viu uma célula que o citoplasma está bem mais corado que o núcleo, a gente identifica essa célula como neurônio. Ela está bem mais corada porque no citoplasma está cheio de corpúsculo de Nils. Esses grãos escurecem o citoplasma. Então tá, é neurônio. O neurônio só tem tecido nervoso. Então, o tecido é nervoso. Beleza, agora a região. Identifica a região de cima. Substância branca. Por quê? Ó, tem axônio que predomina, né? Igual eu falei com vocês. O axônio com a bainha do espaço branco aqui, ó, a bainha de mielina em volta. Predomina isso, ó. Mas tem algumas também aqui, ó. Como é que chama isso? Essa célula, que não é um neurônio. Esses núcleos de célula da glia, ó. Todos esses pontos pretos aqui, ó, espalhados. Aqui, ó.
são células da glia. Esses pontos pretos no meio do branco é o axônio com a bainha de mielina. Né? O axônio é um prolongamento do neurônio. Né? Então, ó, substância branca e aqui embaixo substância cinzenta. Por que substância cinzenta? O que fez vocês olharem e falar que esse embaixo é corpo de neurônio? Tem corpo de neurônio. O resto todo que tem aqui em cima tem aqui embaixo também. Ó. Um axônio com a bainha de mielina em volta. Ou outro aqui, ó. Olha as células da glia. Esses pontos pretos bem menores que o neurônio, ó. São células da glia, células da neurônio. Então é fácil de diferenciar a branca da cinzenta, né? Células da neuróbio. Neuróbio. O apelido de neuróbio é glia. Célula da glia